Boa noite, turma. Vamos começar as apresentações do nosso seminário temático de hoje. E hoje o primeiro grupo vai falar sobre apoio matricial. É com vocês, meninas. Boa noite. Como a professora já falou, nosso grupo é sobre o apoio matricial. Então, pode passar, professora. O apoio matricial, ele também é chamado de matriciamento. É um modo de realizar a atenção em saúde de uma forma mais compartilhada, que ele visa a integridade, a resistibilidade da atenção, por meio de um trabalho interdisciplinar. O apoio matricial, ele pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico-pedagógico às equipes de referências, dependendo da construção compartilhada das diretrizes clínicas e sanitárias entre os componentes de uma equipe de referência e os especialistas que oferecem esse apoio matricial. O matriciamento, ele é um modo de produzir saúde, em que duas equipes ou mais entram num processo de construção compartilhada, que assim eles criam propostas, intervenções. Hoje em dia, a principal estratégia que a gente tem desenvolvida pelo apoio matricial é a equipe de NASP, que é um núcleo de apoio à saúde da família, que eles entram com um processo de matriciamento, elaborando consultas, visitas em casa, domiciliar, grupos, abordagem familiar, uma consulta conjunta. E com isso, o apoio matricial ele visa transformar a lógica tradicional do sistema de saúde para algo mais de referência, de referência de contra-referência, que entra com um protocolo de regulação, né? Por meio de ações mais horizontais, que interagem mais com os componentes dos seus saberes. Pode passar. A proposta do apoio matricial é ofertar retaguarda assistencial de suporte tecnológico pedagogo às equipes de referência. Ele proporciona integração dialógica entre distintas especialidades e profissões. Ele amplia as possibilidades de realização da clínica ampliada. Com isso, o apoio matricial ele visa essas estratégias, né? Essa busca pela essa intervenção. Pode continuar passando. Aí tem alguns obstáculos que a minha colega vai iniciar. Oi, você está dando para todo mundo ouvir? Oi. Oi. Tá dando para ouvir? Tá, Bota o microfone perto da boca. É a minha primeira vez, me desculpa, gente. Tá bom. Obstáculo estrutural, né? Obstáculo estrutural na própria maneira como as organizações veem estruturando, que conspiram contra esse modo interdisciplinar e diálogo de operar-se. Esses obstáculos precisam de ser conhecidos e analisados, e, quando possível, removidos e enfraquecidos para que seja possível trabalhar-se em equipe interdisciplinar e em sistemas de... Fala mais alto só um pouquinho. Para mim, é como se é uma equipe, né? É um grupo, igual se fosse uma UTI, que é um local como várias disciplinas, né? Várias pessoas multiprofissionais que trabalham em equipe, que tem que ter uma estrutura para se desenvolver junto, para estar junto, organizando tudo junto, para não ter uma complicação entre um e outro, né? É um local que todo mundo tem que estudar a sua área e junto fazer o melhor para o paciente, né? Então, e algumas vezes isso cria alguns obstáculos, né? Que acontece entre o profissionalismo que diferencia um entre o outro, como o fisioterapeuta, o enfermagem, né? Que tem todo mundo entrar em acordo para a estrutura dar tudo em si para o paciente, né? Então, é um local que tem que ter a estrutura em pé para todo mundo. Ai, gente, me desculpa. Mas, assim, é um local, todo mundo tem que trabalhar em equipe, ter disciplina, né?
estudar o caso que tá condicionando algo de errado e estudar todo mundo junto para não ter um obstáculo de que o paciente venha ter algo de errado com ele, né? Para vir ter tudo melhorado para eles. Isso é um obstáculo de estrutura, desculpa, que eu não sei muito explicar direito. Mas é isso aí, pode passar para o outro. Obstáculos decorrentes do excesso de demanda e da carência de recursos. Está dando para escutar? Sim. A implantação do SUS é parcial. Há evidências indicando que o volume de serviços oferecidos Deise, tá dando microfonia. Desliga alguma coisa aí. Ainda é insuficiente. Ocorresse reordenação. De qualquer modo, reconhece-se que esses recursos poderiam ter um uso mais adequado e racional, caso ocorressem reordenações no modelo da gestão e da atenção. Ressalta-se nesse aspecto o papel que a construção de uma rede básica com ampla cobertura populacional e capacidade de resolver problemas tem tido na viabilidade de sistemas nacionais de saúde. Entre outros arranjos, também o apoio matricial pode ser relevante para racionalizar o acesso e o uso de recursos especializados. Ao tempo que os serviços oferecidos à população Tá dando microfonia. Deise, desliga aí. Alguma coisa tá dando microfonia. Deise. E do modo que poderia. Oi. Vai deixando a Vitória apresentar, depois tu fala de novo, porque ficou muito ruim teu áudio. Deu microfonia. Tá bom. Pode ser. Então, pode passar, professor, o próximo slide. Tá. Para falar um pouco sobre os obstáculos políticos e de comunicação, a gente precisa entender que o SUS, hoje em dia, ele busca que o atendimento ele seja parte, na verdade, que o usuário tenha uma cogestão, que ele participe da gestão do SUS. Uma das políticas que o SUS hoje vem adotando é a elaboração de conferências e conselhos, onde a própria população e as pessoas que gerem o serviço de saúde, eles possam ter uma troca de informação. A comunicação dentro do serviço de saúde ela é muito importante, porque o momento de uma doença ou de uma patologia precisa ter comunicação entre você e o paciente e entre a gestão que está tomando de conta da situação. É uma forma, a política matricial, de circular informações entre as pessoas que estão fazendo o funcionamento do método de saúde. Não é só oferecer saúde, é oferecer com qualidade e oferecer com certo tipo de cuidados. Pode passar o próximo slide. Então, eu vou falar sobre o obstáculo subjetivo e cultural. Estão me escutando, gente? Sim. Ok. Os profissionais habituaram-se a valorizar a autonomia profissional, julgando-a conforme o direito que teriam
de deliberar sobre casos de modo isolado e definitivo. O apoio matricial promove encontro entre distintas perspectivas, obrigando os profissionais a comporem projetos terapêuticos com outras racionalidades e visões de mundo. Ainda que seja possível uma descrição singela desse tipo de trabalho em grupo, não é simples, no cotidiano, estabelecer esse tipo de diálogo com decisões e tarefas definidas de modo compartilhado. Então, assim, o obstáculo subjetivo e cultural, ele vem falando, assim, exatamente sobre essas diferenças, né, de cultura e de opiniões dentro com os profissionais mesmo, né, de diversas áreas da saúde. Porque agora não é mais centrado no único profissional, as decisões acerca da saúde daquela comunidade, daquele paciente, né? Isso, agora é a equipe multidisciplinar, né, que vai dar esse apoio de mãe, esse apoio a matriciar vem de matrícia, né, de mãe. Enfim. Exatamente. Só acrescentar aqui, professora, que antigamente era muito na mão dos médicos e especialistas, né? E hoje está tendo uma mistura de várias profissões para que isso aconteça, porque não é só o médico, que ele tem como saber da realidade para atendimento, né? E trazendo opiniões diferentes, né? Sim, forma. Existe a tomada conjunta de decisão agora na discussão dos casos dos pacientes, e é interessante a gente pensar que o próprio paciente também participa, né, das decisões acerca de si. Ele tem autonomia, né? Como a parte lá que estava falando também, professora, da reorganização, que pode reorganizar as equipes para que possa estar atendendo melhor, não tá deixando a desejar, na verdade, né? Porque às vezes, como só um profissional pode fazer aquela demanda, fica como é que eu quero dizer? Fica muito tempo pessoas esperando, talvez, por aquele atendimento. E fazendo a reorganização das equipes, talvez, como a Vitória estava falando, dá para outros profissionais também fazer. Pode passar para o próximo slide, professor. Também nós temos o obstáculo ético, né? Se o método de trabalho com base em equipe de referência e apoio matricial busca definir de maneira precisa a responsabilidade sanitária, ao mesmo tempo, complica-se o tema da privacidade e do segredo sobre a história do paciente, da família ou de grupos comunitários. Então, aqui acaba trazendo esse obstáculo, né, professora, da questão da privacidade do paciente. Não que isso seja um problema, né, mas que seja assim, porque tem questões éticas, né, de cada profissional, independente do profissional que seja, médico, profissional enfermeiro, psicólogo, tem toda essa questão de não expor a vida do paciente, né? Mas, de uma certa forma, acaba tirando um pouco da privacidade do paciente, né? Mas vamos continuar aqui. A utilização de prontuário único pela equipe interdisciplinar, a discussão de casos em equipe, toda essa circulação de informação obriga todas as profissões de saúde a repararem o tema das relações entre eles e deles com os usuários. Que aspectos de uma história colhida em um atendimento individual, um médico ou uma psicóloga ou um enfermeiro podem registrar no prontuário ou comunicar aos demais membros da equipe? Cada profissional teria um registro particular ou
particular e outro compartilhado com a equipe, como lidar com o coletivo e com a circulação de informação sem compreender o direito à privacidade de cada caso ou de cada família? Sobre essa questão de registro, né? Eu acredito que essa questão do registro particular e um outro compartilhado eu achei bem interessante, né? Que preservar o paciente, certas né? informações, né? Que seriam particulares, né? Ficariam restritas a um único profissional, né? E aí outras informações que teriam a possibilidade de ser compartilhadas, ser apresentada aos outros profissionais, né? Com a intenção de promover a saúde do paciente, né? Eu achei bem interessante essas questões, assim. Eu não conhecia, assim, eu nunca tinha visto falar sobre apoio matricial. Esse trabalho foi bem interessante, que acrescentou muita coisa, assim, no meu entendimento sobre essa vivência profissional dentro de uma unidade de saúde, né? Que é totalmente diferente do ambiente hospitalar. Né? E veio apresentar para a gente essa ideia de que é interessante, é algo que deve ter, né, um apoio interprofissional, né, das diferenças profissionais, tem que ter um apoio entre si. Achei bem interessante isso aí. E é isso aí, professora. Ok. Mais algum do grupo quer fazer complementar mais alguma coisa? Não? Alguém tem alguma pergunta também? Alguma pergunta, gente? Não? Não. Bom, é isso, pessoal. Vocês vão ter que trabalhar, né, com apoio, se vocês forem para atenção básica, né, fazendo o apoio matricial. Geralmente pega um caso, aqueles casos mais complexos, 1 ou 2 casos, porque não dá para fazer de todos os pacientes, matriciar todos os pacientes, porque o matriciar é um acompanhamento mais de perto, vamos dizer assim, né? É um acompanhamento mesmo de mãe. Então, não dá para fazer isso para todos os pacientes. Por isso, é sempre importante pegar os casos mais difíceis, mais complexos, que envolvem... uma amiga minha, por exemplo, que trabalha na atenção básica, eles estavam matriciando uma família que tem um dependente químico, adolescente, e criado pela avó e pela mãe, o pai ausente, a mãe de uma certa forma ausente porque tem que trabalhar, tem outros irmãos e ele já está cometendo pequenos furtos, a avó passa mal porque, né, ele também é agressivo, já roubou coisa dentro de casa. Então, é um caso assim bem complexo, né? E uma das irmãs já está começando também a entrar mais para a questão da prostituição, e a equipe está acompanhando essa família, né? Porque são muitas vulnerabilidades sociais envolvidas, certo? A equipe não pode fechar os olhos à família, porque eles estão ali para cuidar da família, para dar esse apoio, né? Fazer esse matriciamento, esse acompanhamento de perto dessas pessoas, né? Então é isso. Muito bem, próximo grupo. Boa noite, professora. Agora é o Boa noite. nosso. Pode compartilhar, tá? Tá bom. Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. O tema ficou... Ficando perfeito. O nosso tema ficou a prática da enfermagem na atenção primária em saúde. Os acadêmicos ficou eu, Aline Vitória, a Bianca Souza, a Amanda Santana,
Giovana e Jackson. Amanda vai começar. Boa noite a todos. Boa noite. A garantia da qualidade e atenção à gestão apresenta-se como um do sistema. Tá travando o áudio aqui para mim, não sei para todos. Tá travando. Sim, para mim também deu uma travada o áudio dela. Oi. Travou mesmo. Tá dando para escutar? Uhum. Sim. Compreender os principais da integridade, universalidade, equidade e participação social. Na estratégia para o acesso universal à saúde e a cobertura universal de saúde da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, ficou definido que a população em sistema vulnerável, no extremo da vida, mulheres, crianças, minorais, população indígenas, esses são os mais afetados. Afrodesíacos, os migrantes, pacientes com doença crônica ou incapacitado, entre outros. Giovana. Pode passar, professora? Tá me escutando? Não sou eu que estou passando. Então, a atenção básica é caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual, no coletivo, e que assim abrange a promoção e a proteção da saúde, juntamente com a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo assim, eles têm o objetivo do desenvolvimento, numa atenção integral, que possa agir de uma forma positiva na situação da saúde nas coletividades. Tratando-se também de uma porta de entrada do SUS e também do centro de comunicação com toda a rede de saúde do SUS, que assim eles devem orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade, da integralidade da atenção e da responsabilidade. Promoção da saúde. É o processo da capacitação da comunidade na atuação da melhoria da sua qualidade de vida, incluindo assim a maior participação no controle do processo. É reafirmado o dever da Constituição do Estado brasileiro na proteção de saúde, promovendo meios para o adequamento do funcionamento dos dois sistemas, que tem em vista que a defesa dos interesses sanitários representa o enfrentamento do interesse econômico e transnacionais oligopolizados, que são a forma de concentralizar o controle de algo em um pouco número de pessoas. Na prevenção do agravo, é orientado por ações da detecção, controle e enfraquecimento dos fatores que têm de risco ou fatores causais de grupos de enfermidade ou de uma enfermidade específica, que tem como objetivo suficiente a ausência de algumas doenças. No Brasil, a atenção primária ela pode ser Ela é desenvolvida com o maior grupo alto de descentralização. Descentralização. Que ocorre no grupo maior de próximo das vidas das pessoas. Pode passar. Não sou eu que estou passando, é isso. Uhum. Um diagnóstico de enfermagem. É uma frase padrão que é descrita sobre o estado de saúde de um cliente, que pode ser um indivíduo, uma família ou uma comunidade em geral, que é utilizado pelos enfermeiros. A função do diagnóstico de enfermagem, ele faz assim a tomada de decisão sobre as necessidades do paciente. É desvinculado do diagnóstico médico e pode auxiliar no estabelecimento de um diagnóstico ou não ter correlação alguma. Próximo.
é o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde e orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social, ou seja, universal, que todo mundo tem que ter o mesmo sistema de saúde, mesmo que seja pobre, rico, enfim, qualquer classe social, enfim. Assim, o objetivo da adoção do modelo de competências é adequar a formação das forças de trabalho às novas exigências do sistema produtivo. Competência do enfermeiro na atenção básica. Enfoca a humanização do processo de trabalho e do mercado de trabalho, a unificação do sistema e qualificação profissional. Agora a gente vai estar falando sobre o que o enfermeiro faz na atenção primária da saúde. O que vai acontecer? Vai ser dividido em o geral e o específico. O nosso amigo vai estar explicando expressivamente o geral. Tá. Boa noite, gente. Tá dando para ouvir de boa aí? Sim. Tá bom. As competências gerais, como a Vitória disse, são aquelas que os enfermeiros que são imutáveis, sabe? Que os enfermeiros precisam seguir sempre para poder que o trabalho renda, que haja um bom local de trabalho, tanto ele quanto a equipe, e para com o paciente também. O primeiro deles é buscar na ética os valores e princípios para sua atuação. Ou seja, igual o colega do grupo anterior falou, a gente tem que ficar atento a não expor o paciente, a não expor a própria equipe, sabe? Assim, a gente tem que seguir todos os parâmetros para que a gente trabalhe conforme manda as nossas diretrizes. O segundo, promover o comprometimento com a saúde como direito individual e coletivo. Ou seja, eu tenho que saber o que é o direito de cada paciente de forma individual e de forma coletiva, de forma com que eu não prejudique ele de alguma forma e não prejudique a comunidade na qual a gente está inserida. O terceiro, responsabilizar-se pela atenção à saúde e contribuir para a sua organização. A gente tem que ser responsável em relação à forma que a gente promove a nossa função dentro de um hospital, dentro de qualquer órgão que a gente esteja trabalhando. E isso conta muito como uma competência geral na questão da saúde primária. Utilizar instrumentos de comunicação. A gente deve ter uma comunicação clara com nossos pacientes, com nossa equipe, né, principalmente. E como diz no próximo tópico, é saber ouvir o usuário. Eu acho que em relação a qualquer profissão, principalmente nessa área da saúde que a gente lida com gente, a gente tem que saber ouvir, sabe? Porque é uma via de mão dupla em relação à saúde. Você vai estar cuidando de outra pessoa. Então, você não pode duvidar da queixa do paciente. Se ele diz que está doendo de uma forma, você tem que encarar e saber lidar da forma que ele está falando, sabe? Você não pode duvidar ou não saber ouvir o que ele diz em relação à doença ou qualquer outro tipo de coisa. A próxima, adotar uma perspectiva interdisciplinar. Aí o que quer dizer aqui? Que a gente tem que ter um olhar mais amplo, voltado para todas as áreas que a gente está inserida. Não só um exemplo, eu trabalho lá na unidade básica, no curativo, algo do tipo. Eu não preciso ter uma visão somente naquele, sabe? Eu preciso ter uma visão mais ampla em relação a tudo que acontece no meu ambiente de trabalho. Aí o oitavo, adequar o seu processo de trabalho de forma articulada com a equipe de saúde. Como eu já havia dito antes, a gente precisa estar sempre em comunicação com a nossa equipe, para que não ocorra nenhum erro, para que o trabalho consiga fluir bem. Por assim vai. O nono, integrar a equipe na constituição do planejamento e avaliação das ações de saúde.
como eu já disse, a gente precisa estar sempre em contato com a equipe, principalmente quando a gente estiver, como a gente lida com vidas, né? A gente estiver fazendo algum projeto de promoção à saúde, algo do tipo, para que a gente consiga transmitir bem o que a gente quer passar para o paciente e, assim, gerar resultados. O 10º é ser capaz de assumir a gerência e gestão de serviço de saúde. Acho que todo paciente, todo enfermeiro, a gente tem que saber lidar com isso, de saber administrar, sabe? Sua equipe e tudo mais, para que, caso ocorra qualquer tipo de imprevisto ou algo do tipo, a pessoa esteja preparada para lidar com qualquer situação. E o 11º, trabalhar com a saúde da vigilância, trabalhar com perspectiva da vigilância da saúde. O enfermeiro não trabalha sozinho, certo? Então, a gente tem que ter um olhar atento e saber respeitar as outras funções dentro do hospital. Desde a pessoa que está limpando e tudo mais, ao médico, aos outros órgãos que contribuem para o nosso trabalho, como a vigilância da saúde. E por aí vai. Agora a Bia vai dar continuidade nesses tópicos aqui. Estão me ouvindo? Sim, aham. Então, continuando o que o Jackson estava falando, a gente também deve conhecer a comunidade e com ela estabelecer e manter vínculos. Ou seja, não adianta você tratar o seu paciente como se nunca mais fosse ver ele, como se ele fosse só mais um naquela sua lista ali. Nós, como enfermeiros, nós devemos procurar saber da realidade do nosso paciente, da realidade daquela comunidade em que nós iremos trabalhar, sempre com empatia pela situação de cada um. Desenvolver ações de prevenção e proteção da saúde, ou seja, reforçar a sua equipe por meio de conversa, por meio de panfletos naquela unidade, e etc., sobre a importância de prevenir doenças que podem ser facilmente evitadas, identificar os problemas de saúde por meio de perguntas, uma entrevista com seu paciente, onde a gente pode notar algum sintoma que não foi detectado, algum sintoma fora do comum. Buscar resolubilidade, ou seja, segundo o Ministério da Saúde, a resolubilidade é definida como a exigência de que quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência. Vou ter que parar sua apresentação, voltamos após o intervalo, porque falta menos de 1 minuto, tá bom? Aguenta aí. Após o intervalo, a gente volta, tá? Tá bom. Sua empolgação, tive que pedir para... Você estava tão empolgada. Tá. Mas aí, na volta, vocês coloquem de novo, tá? Vamos empolgar. Gente, bom intervalo para vocês. Até daqui um pouco.